Bem, então acho que a gente pode começar, porque a gente já está esperando há quase 20 minutos, né? Então, em respeito a quem chegou no horário, acho que a gente já deve dar início à medida que as pessoas forem chegando, elas vão participando aqui também. Pode ser, gente? Positivo. Paulo entrou aí também. André. Beleza. Então, bom dia aí para todo mundo. Estamos aqui, bom dia. Beleza. Então, pessoal, eu fiquei afastada aí por duas reuniões, né? Foram duas reuniões que eu não participei, mas a equipe aqui já me atualizou de tudo que foi discutido e encaminhado, né? Então, vamos dar continuidade aí no nosso assunto. Para começar, eu acho que eu vou pedir para o Fabrício fazer logo a apresentação das atualizações que ele tem, novas informações sobre a bacia do Inhumas, e depois a gente discute alguns pontos específicos que vão utilizar dessas informações aí que ele vai apresentar. Então, eu prefiro que ele comece apresentando essas novidades e depois a gente vai ponto por ponto que precisa ser decidido ou encaminhado. Você pode começar apresentando, Fabrício? Sim, bom dia, me ouvem? Sim. Perfeitamente, Fabrício. Joia. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Bom, vou iniciar pelo ponto da estação, não sei se todos lembram, o nosso ponto de controle 16, em Umas, ele está bem próximo a essa estação, o número dela eu não coloquei aí, eu acho que é 6635000. Ela tem esse histórico aí de novembro de 47 até... é aqui. Só colocar isso. Novembro de 47 até julho, né, de 22. Então, ela tem um histórico bom e ficamos de dar uma olhada como que era o comportamento dela e principalmente nas específicas, né? Como que ela se assemelha às específicas sendo trabalhadas ou disponíveis, né, para toda essa área da bacia. Bom, Fabrício, sim. É a 60635, né? 635, exato, essa mesmo. Beleza. Ela chama estação em Umas mesmo, e ela fica um pouco ajusante do nosso ponto de controle aqui para esse ponto de controle, né, esse novo ponto de controle. Ela tem cerca de 532 km², o nosso ponto é de 355. Bom, mas vamos lá. Ela é longa, né, tem alguns errinhos nela aqui, mas que não compromete. Tem o perfil, né, que a gente, lá no início dela, na década de 50, né, 40 e 50, teve um período mais seco, né, e, novamente, né, nessas últimas 2 décadas, né, a gente observa as mínimas também bastante baixas, porém com perfil, né, de não somente seca, mas aqui da mudança do uso do solo, do aumento dos usos, né, sendo identificados em toda a área, e assim resultando, né, em invasões extremas aí de seca mais acentuadas, né. Bom, aqui 95 para esse ponto aí é de 1747, e daí eu acho que nas específicas vai dar uma ajudada aqui para a gente enxergar isso. Tá, aí assim, nesses últimos anos, né, as vazões identificadas nesse ponto, elas ficaram abaixo, né, da Q95, então é um ponto de nós estarmos alerta. O que também aconteceu lá no início da série, né, onde tivemos o período seco. Portanto, como a gente já entende das alterações, né, que a gente teve no uso, aumento do uso e uso do solo. Bom, então elas são 75 anos, né, em 18 anos houve um registro aí abaixo dessa Q95, no caso aqui do período todo, né, 8 anos
lá até 1962, 8 vezes até 62, e após 98 tivemos 10 ocorrências, né? Bom, o que isso importa aqui para nós observarmos as específicas que estão sendo trabalhadas, né? Bom, essa primeira, acabou que não ficou identificada aí, mas ela é do SSD que está aqui dentro da outorga. Uma que eu já havia comentado anteriormente, né? Assim, ela consegue realizar algumas interações mais rápidas, né? E ela estava aqui disponível. Então, nós tínhamos comparados... Vamos Oi? em Nerópolis e em Damolândia, ver como é que tá a regra. Se sentindo. Aí, essa outra aqui já é específica do plano. Ela tem um comportamento um pouquinho diferente, né, da específica do SSD. E aqui, essa outra é a da BHO. Nessas semanas, a gente pôde estar trabalhando com os dados da BHO. Essa BHO ela é atualizada, está sendo atualizada, né, pela Agência Nacional de Águas. A SSD também veio deles. A do plano é aquela análise das estações, inclusive dessa, com alguns perfis, né? Não chegou a aprofundar no sentido de naturalizar as vazões, mas, né, para esse ponto, inclusive, ela deu um pouquinho diferente do que está na estação. É claro que o Weber, lá com a análise do plano, fez algumas interações, né, adaptações, deve ter utilizado alguns dados, mas, bom, no geral, vamos ver aqui que essa daqui, da segunda coluna, e dessa outra, elas são um pouco próximas, né, e difere muito pouco também da BHO. Vamos olhar aqui no gráfico, né, a azul, ela está sobreposta aqui pelo amarelo, né, que essa quando começa aqui em janeiro um pouquinho maior, mas em fevereiro, março, inferior às outras, né, de referência. Aí tá, nos meses secos, ela é um pouco maior, e mantendo esse padrão, né. Aí, a vermelho e verde, nós temos a do plano, vermelho, né, ou seja, o movimento dela é bem parecido com essa da estação, né, que tem 75 anos de idade. A estação ela continua baixa, né, porque ela continuou registrando aqui, não foi nem feito nenhum tratamento de dados, continuou registrando os usos que estão aqui na bacia. E do plano, né, lá nos materiais não identifica nenhum tratamento dos dados, mas em um ponto e outro, o Kleber, ele até falou nas reuniões que utilizou o que se conhecia, por exemplo, da captação da Saniago, né? Mas aí ele explicou que isso foi feito somente para captação de montante, né? Essa principal de Goiânia, né? Mas engraçado que o movimento da específica é bem parecido, né? Com o que foi registrado com o que está disponível no plano. Então, esses são os movimentos aí da vazão específica para essas três bases, né? Aí só enfatizando de novo que o SSD é o mesmo do BHO. O BHO a gente não tem somente para esse ponto, né? Diferente, por exemplo, dessa estação que é bastante confiável, mas para essa área, né? Quando a gente vai avançando, bacia abaixo, né? É isso, montante para jusante, a BHO a gente tem esse dado atualizado para toda a bacia, inclusive para todo o estado de Goiás, e das estações ela vai alterando, né? De acordo com o que vai avançando na bacia. Bom, essa é sobre a estação. Aí, aqui o tratamento de alguns dados, por exemplo, para o ponto 16, o objetivo é fazer esse tratamento dos dados do KINAR, da nova, comparando com o KINAR, é o que a de demanda, né? KINAR, uso insignificante e as DURs, né? O KINAR são os usos outorgados, os insignificantes que já foram permitidos ali dentro do sistema Web Outorga, e as DURs que estão registrados lá dentro do sistema, mas aguardando algum movimento, né? Alguns sujeitos outorgas e com outras características também. Bom, aí para esse ponto 16, o que foi identificado, né? Nós temos cerca de 7 usos outorgados, ou seja, esse KINAR, né? 7 usos outorgados que mensalmente ele tem essa característica aqui de 302 litros por segundo, aqui é litros por segundo, até os 385, né?
Então, aí, mensalmente, a disponibilidade vai variando. 5,26, deixa eu só voltar um negócio aqui. 5,26 é da BHO. Então, esse balanço foi feito com os dados da BHO. Então, mensalmente vai variando. Então, lá no início, 32%, como é identificado no gráfico. E no mês mais crítico, agosto, né, cerca de 93%, julho e agosto, 93% da disponibilidade já autorizada aos usos. Aqui eu já contabilizei também os significantes, só que são bem pouquinhos, né? Eles não dão 1,2 litros por segundo para esse ponto. Então, esse é o cenário atual das outorgas para esse ponto 16, né? Ok, então, o que são? Já falei, né? São 7 interferências, né, que estão outorgadas, 2 delas para abastecimento público, né, aqui, a Saniago em Umas e outra em Itaúsul, né, em soma 193 litros por segundo, 2 para irrigação, né, acho que são essas 2 aqui, 2 para aquicultura, lembrando, né, aqui daquela característica de uma aquicultura que ela capta num lugar uma vazão alta e devolve um pouco mais abaixo, portanto, foi contabilizado aqui os quase 90 litros por segundo, e outra que esse outro uso, né, outorgado, é bem possível que seja de uma indústria. A tela está travando. Ok. Bom, e de significante... Sim, Fabrício, sim. só um minutinho. Essas vazões, essas vazões específicas, elas foram calculadas com base nas vazões reais, quer dizer, não deduzidas os usos consuntivos, não, né? Isso. O dessa estação, não. Eu retirei lá da informação direta, sem nenhum tratamento. Sim. O da BHO, já consultou a Ana, eles fazem uma análise bastante assim, profunda por exemplo, de outros usos, mas ainda eles não conseguem colocar ela aqui descontando, né, o que é registrado ao que é retirado. Então, essa base da BHO, ela não é naturalizada, só que ela tem alguns tratamentos, né? Por exemplo, na estação que desce em Umas, tem algumas falhas, né? Tem uma falha aqui, tem outra falha aqui, e ao longo dos anos tem outras falhas. Então, como você sabe, né, e até no processo de outorga, né, exigido que seja ali trabalhado os dados, essa BHO tem esse tratamento de dados. E a do plano também teve, né? Apesar de ter pego das estações, mas aí eles devem ter avaliado o tamanho da série, né? E daí deu diferente. Deu bem próximo, mas deu, né, um tiquinho diferente a específica dessa estação, por exemplo, para a BHO. Certo, Antônio? Tá, certo. E no caso, se nós tivéssemos alguma central geradora aí, a fio d'água, no meio do caminho aí, ela não faria diferença no balanço. Depende do sentido que você está colocando. Não, eu digo assim, ela não interfere no balanço aí, né? No cálculo do balanço, na disponibilidade por ponto. Ah, você fala se ela estaria retirando isso, né? Não. Porque se ela é a fio d'água, está aí no meio, ela não interfere nesse balanço, né? Nessa análise. Isso. Mas você concorda que vamos definir que a central hidrelétrica esteja aqui, né? E nesse ponto, a Q95, que é usado como referência, ela, vamos supor que esteja altamente comprometida, né? Ou seja, lá acima do 100%. Então, ela não vai interferir, né, ali diretamente, mas os outros usos interferirão nela e futuramente, se ela estiver autorizada, ela vai restringir o crescimento dos demais usos. Pois é, há que se fazer depois uma análise do ponto dela para a montante, né? Sim. Do que tem outorgado para ela e o que tem outorgado a montante dela, né? Isso. Ou seja, ela tem uma restrição, né? Ocasiona uma restrição. Ok. Bom, essa questão do Antônio é importante porque nesse ponto nós não temos esse cenário, portanto, né, descendo a bacia, nós teremos, né, o cenário da central hidrelétrica aqui e o comprometimento, né, dos usos consultivos nela, né? Isso nós teremos. Bom, então, continuando aqui, são 7 interferências, como eu falei, são identificadas aqui ao longo da bacia, e 8 delas são insignificantes, os quadradinhos,
né? No total, no soma 1 litro por segundo, é o 1,24, e tem dessedentação animal, consumo humano em aquicultura, e esses aqui do lado direito são as estrelinhas, são as DURs. Nessa imagem tem todas, né? Tem tanto subterrâneo como superficiais. Portanto, aqui no próximo, tanto no gráfico como na tabela, mostra o balanço somente com os dados de DUR, né? Que entrou a preocupação desde o início, né? Como encaixar ou autorizar ou anunciar, não sei, os outros termos, alocar esses usos que estão querendo entrar na bacia, né? Alguns já instalados, com o cenário atual, né? Então, tá. Para interferências superficiais aí diretas, elas são no total de 112. Aqui são todas as finalidades dela, né? Para o abastecimento humano, nós temos um pedido que soma aí os 300 litros por segundo. Os demais aqui eu não quantifiquei as vazões, mas todas elas somam aí 1.336 a 1.036 a 1.355, né? Na minha tela está cortando um pedaço, eu não consigo ver aqui embaixo, mas tudo bem. Ou seja, todos os pedidos que estão nesse estágio de declaração de uso, né? Estão solicitando a declaração de uso, alguns passíveis de outorga e outros, eu não sei, Luiz, se são, né, se todos esses daqui da DUR são de passíveis de outorga. Portanto, esse é o cenário. Só te respondendo, Fabrício, são os dois casos. Tanto passível de outorga quanto sujeito a dispensa de outorga. Perfeito. Aí Fabrício. Tá. Obrigado. Sim. Só voltando um pouco, essa comparação de comprometimento e tal, que ele está fazendo em cima do dado da BHO, né? Você falou. Da BHO. Tá, eu coloquei aqui o da BHO. Isso. Só volta no quadro anterior. Só um minutinho, Luiz. Tá, esse aí. A gente está vendo aí uma diferença para a BHO na parte na seca, né? Agosto, setembro. Isso, ela tem tanto um pouquinho aqui, né? Nos períodos cheios e na seca também, né? Ela está bem próximo do que o plano mostrou, né? Exato. Tá, os da seca, BHO e plano são similares, né? A diferença das duas é somente aqui no período... Janeiro, fevereiro, abril aí, né? Isso. Tá, agora passa para o próximo. Esse 93%, 93% aí é o comprometimento baseado no dado da BHO. Exato. Certo? Essa demanda é CNAR e os insignificantes autorizados. Esse aqui sim, isso. Tá, chegando no máximo em 385, né? Aí é bom, um detalhe aqui que aproveitando o polo, é que, ou seja, está disponível para outorga cerca de 40, né, a 30 litros segundo. É justo esse ponto aí que eu quero passar. Isso. Aí essa informação vai justificar, né, as nossas outras ações aqui, que a Camila vai citar mais para frente, né? Aí essa avaliação da outorga, né, das DUR e tal, tudo está sendo feito baseado no BHO, dado do BHO. Não do plano, né? Isso. Lá, inicialmente, a gente estava com as informações do plano, porém a da BHO, né, ela tem uma abrangência boa que vai poder dar segurança para olharmos para a bacia inteira, né? Além do ponto 16, também para o restante. Um comentário sobre isso, Fabrício. Essa base BHO, ela foi soltada uma normativa, né, para a utilização dessa base no estado inteiro. Então, a ideia é unificar o critério e utilizar a BHO para o estado inteiro. Por isso que a gente está sobrepondo os dados da BHO aos dados do plano. Tá, aí a gente já tem esse dado da BHO para o estado todo, né? Temos. A gente só estamos com a dificuldade de subir isso para o nosso portal, que é o SIGA, porque o arquivo é muito pesado. A gente recortou em algumas bacias OTO para conseguir subir. Eu tenho até que ver aqui no setor do SIGA
se conseguiu subir isso para acesso ao público ou não. É porque eu ia te pedir esse dado, né, para a gente trazer para a nossa análise aqui, né, porque o dado que a gente tem, está trabalhando em cima, é o dado do plano. Né, mas é indiscutível que a gente vê, o dado é bom, né, o dado da BH é um dado bacana, que o Fabrício está mostrando aí. Alguma coisinha aqui, outra ali, mas só fazer esse pedido, né, se a gente pode um HD, alguma coisa, para a gente pegar o dado, para a gente poder trabalhar nessas questões aqui também. Aí, Paulo, eu acho melhor você consumir o dado do SIGA, e aí eu vou agilizar isso, no máximo semana que vem esse dado está online. Não, perfeito. Tranquilo? Perfeito. Que aí fica o acesso público e todo mundo pode consultar. Não, ótimo. É porque eu achei que ia demorar mais, né? Semana que vem tá ótimo. Essa semana só tem mais 2 dias, né? Não, bacana. Joia. Então, continuando, bom, esse é o cenário, né, para as declarações que estão em aberto, né? Nós temos pouca água para muita gente solicitando aí o uso, e isso vai resultar em ações aí para de organização desses usos, né, e horários, bom, isso será discutido mais para frente. Aí aproveitando que o Paulo falou, chamando a atenção para isso, né, nós temos disponível lá para o mês mais extremo, cerca de 40 a 30 litros, né, e nós temos uma solicitação para o abastecimento humano aqui, né, para o abastecimento público, cerca de 300 litros, né, então isso deve entrar nas nossas discussões. Bom, para frente, aí somando, né, isso aí as solicitações que são em DUR para as solicitações que são outorgadas, né? Nos meses mais extremos, nós passamos aí muito, né, do que está disponível a ser autorizado. Então, enfatizando bastante esse ponto. Bom, das informações aqui organizadas foram essas. Então, passei para devolvo a palavra aí, Camila. Sim. Beleza. Obrigada, Fabrício. Alguém quer fazer alguma colocação ainda sobre esses dados, sobre essas atualizações? Então, é isso. A gente tem 7 outorgados, né? Mas mais de 100 DURs. E aí vai vir o comprometimento extrapolado, né? Bem, aí a gente tem alguns pontos, né? Que a gente precisa definir. E aí eu vou seguir uma sequência aqui que eu anotei, tá, pessoal? Só para a gente seguir num raciocínio lógico aqui. Nas últimas reuniões foi definido que seria feita uma campanha, né, para avaliação da vazão efluente das barragens, certo? Então, só para dar um feedback para vocês, em relação a essa campanha, já foi dado andamento aqui internamente na SEMAD, então já está entrando no plano da equipe de fiscalização. Então, vão ser feitas essas medidas, e quando a gente tiver o resultado disso, a gente reporta aqui no grupo. Mas é uma ação que não inviabiliza, né, o resto das atividades aqui da locação. Então, quando a gente tiver essa análise, a gente repassa para vocês. Só para dar o feedback de que já foi providenciada essa campanha de fiscalização nas barragens. Camila, Uhum. só um ponto sobre essa ação, campanha fiscalizatória, nessa ação, ela vai estar localizada nesse ponto 16, né, na reunião anterior, né, a sugestão aí do Paulo, nós tínhamos identificado lá 14 barragens autorizadas, aí feito uma organização aqui, 6 delas têm bastante importância, né, que são localizadas em regiões bem próximas uma da outra. A ideia, Paulo, era, né, de ir com a Saneago, porém aí a SEMAD fará, né, Bacana, perfeito. essa ação fiscalizatória, então esclarecendo que são 6 barragens para esse ponto 16, né? Isso, para a região que a gente está trabalhando, quer dizer, em Umas, né? Uhum.
Em relação ao balanço hídrico atualizado para cada trecho, pessoal, que a gente precisa disso para definir os trechos onde a gente vai liberar os TACs, né? Infelizmente, a gente não teve tempo de concluir ainda essa análise. A gente está fazendo muito detalhadamente, o Fabrício já conseguiu terminar isso para Inhumas, mas não conseguiu ainda fazer esse detalhamento para todos os trechos. Então, apesar de já querer, né, soltar esses TACs, mas ainda não vai dar. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para terminar esse balanço por trecho, tá bom? E aí, uma outra coisa que a gente poderia fazer já junto com a liberação dos TACs, e aí a gente quer conversar com vocês aqui, é sobre as captações em barramento, né? Se a gente já podia autorizar as captações em barramento. E entrar só as captações diretas nos processos de alocação, mas em barramento já liberar juntamente com os TACs. Aí queria saber o que vocês acham, a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que assim, essa avaliação, né, das razões de decorrência desses barramentos, então, com essa solicitação, acho que vai dar uma segurança para a gente poder autorizar, né, e viabilizar esses usos. Se ela não estiver liberando, que ela tem que liberar. Se não autoriza, ela é capital, né? Eu acho que fica meio fora do que a gente está pensando para a melhoria das condições da bacia e trazer tudo para dentro, né, da gestão, boas práticas, né, de uso de recursos, né? Porque a gente está partindo do pressuposto de que todas tudo elas bem, né? estão Sim, liberando, sim. né, a vazão Certinho, né? aqui é 95, né? Com certeza. E talvez essa fiscalização que a gente vai fazer vai dar essa real noção para a gente, né? Você vê o quanto é importante nesse passo para a gente poder dar passos firmes, né? De segurança. Mas eu espero que a gente consiga o resultado dessa fiscalização o quanto antes, que talvez coincida com o tempo que a gente vai gastar para terminar a avaliação das disponibilidades hídricas, né? E aí a gente... Ou então pode fazer em passos separados também, né? O que sair primeiro, a gente autoriza primeiro. Mas seria uma forma também já de desafogar a parte da divisão, né? Da alocação do que não for diretamente em barragem. Eu quero dar minha opinião sobre isso. Fala, Eu Luiz. não, do ponto de vista administrativo, aqui dentro, eu acho que não teria problema a liberação das captações de barragem, desde que a análise feita, né, e a comprovação da descarga de fundo instalada, e mantendo aqui 95, porque, em teoria, isso não afetaria o balanço hídrico, uma vez que o Fabrício apresentou ali os dados de captação direta, né? Na rotina aqui, a gente separa o que é captação em barragem do que é captação direta, que, em teoria, a disponibilidade não seria afetada, né, quando a captação é feita em barragem. Então, não vejo restrição para avançar com essas análises, não, desde que a gente faça uma triagem aqui, uma análise mais criteriosa, né, só com devido comprovação da descarga de fundo instalada e em funcionamento, eu acho que não teria problema em liberar essas outorgas, porque elas não afetariam na alocação em si, né? Não entra no Justamente. cálculo, né? E aí, isso já está separado aqui, né, direitinho no nosso banco, né? O que é captação direta e o que é captação em barragem. Então, a gente já tem essas informações, as duas, né? Bom, não sei se foi uma pergunta, mas eu não sei, Fabrício, Já ouviu? dá, não é uma afirmação. Já, você já beleza. tem isso. Camila, uma Certo. pergunta aí para... Pode falar. Acho que não sei se você vai me responder, o Fabrício ou o próprio Luiz. Sabe me dizer se essas barragens já foram ao menos cadastradas? A gente tem que Esses comparar sites? com o sistema do Marcelo, né? Marcelo. Já fez isso, Fábio, você sabe? Não, eu não fiz. Porque aí, se elas estiverem cadastradas, vai só passar para o segundo ponto, que é a parte do licenciamento, e aí provavelmente já vai ter lá as imagens de descarga de fundo, né? Se tem ou não. Sim, verdade. No Entendi.
No próprio processo de outorga, ele também é obrigado a apresentar o relatório da descarga de fundo. Então, isso embasaria a liberação dessa outorga, se tiver tudo correto. Beleza. Bom, então, para essa questão do balanço hídrico aí, que o Fabrício está finalizando, falta ainda mensurar alguns usos insignificantes e outros detalhes para poder fechar. Mas a gente está tentando fazer isso o quanto antes, tá? Também um outro ponto importante é definir o total de demanda por abastecimento público, né? Então, a gente precisa fazer essa quantificação, tanto para umas quanto para as outras bacias depois, né? Para, nos moldes lá da alocação do Piancó, a gente fazer a reserva do que ficará destinado, né? O percentual que ficará destinado para abastecimento público e para os demais usos. Então, a gente está fazendo esse levantamento também. Para o Inhumas, a gente já sabe que é cerca de 30%, né, Fabrício? Foi aquela vazão, né, de 300. A gente tem uma dor Uhum. planejada para abastecimento público de 300 litros por segundo. Tem disponível para os meses mais críticos aí somente 30 a 40, né, litros por segundo. Ou seja, vai ter que fazer um esforço grande, né, para condensar esses usos, estabelecer um regramento interessante para estarmos garantindo, né, essa água para o abastecimento. E isso, desculpa, esse 300, ele é mais ou menos, cadê que eu perdi a porcentagem? Bom, só comparando, nós temos outorgado para os meses de estiagem, para os outros usos, já cerca de 385, né? Então, ele, em alguns meses, é praticamente o dobro, né? Quer dizer, na maioria deles é praticamente o dobro, né? Quando entrar esse daí, aí sim, hoje em dia, o que tem representa cerca de 30%. Né? E aí a gente tem que ver para o futuro, considerando as duas, o percentual que a gente vai, né, reservar para abastecimento público e o que vai ficar disponível para os demais usos. Então, são decisões que a gente vai ter que tomar também. Nas outras alocações que a gente fez no estado, né, tanto o Abóbora quanto o Piancó, a gente trabalhou a questão da vazão outorgável, né, 50% aqui, 95%, né, definição, o volume, né, dentro dessa nova vazão outorgável, que seria destinado para os usos prioritários. Eu acho que não vai dar para fugir disso, né, para essa alocação aqui do mínimo, você não precisa começar a pensar nessa questão também para a bacia, para poder acomodar os usos, né, dentro da bacia. É fato uma que, possibilidade. sim, é fato que a demanda ela é bem maior do que o que está disponível. É uma bacia crítica, né, que já vem aí desde 2018, acho que já com a outorga, ela sendo aí, analisada de uma forma diferente, até um ponto, momento onde parou, né, com essa análise, emissão de novas outorgas na bacia. Então, realmente é delicado isso e a gente precisa trabalhar com cuidado, né, essa alocação. Sim, com certeza, Paulo. E uma coisa que seria o próximo ponto, uma coisa que a gente está pensando em já começar a organizar também, seria uma reunião com os usuários da bacia, sabe? Lá na região mesmo. E aí a gente pede ajuda aí para a FAEG, para a Saneag, para quem puder, né? A gente fazer essa organização dessa chamada dos usuários para a gente apresentar isso para as pessoas interessadas, né? Assim, acho justo participar as pessoas desse processo de alocação, até mesmo para partir
dos próprios usuários as soluções para esses dilemas que a gente vai enfrentar, né? Então, a gente não tomar a decisão autoritariamente, né? E definir a regra que vai regrar a utilização da água por todos eles e chegar já a isso que a gente decidiu, né? Então, acho não é legal. A gente deveria fazer esse momento de convocar o máximo de usuários possível na bacia e apresentar essas informações e alternativas, né, para acomodar todo mundo. Então, pensamos isso como um próximo passo já para essa alocação e também contamos aí com a colaboração de vocês e as sugestões de como que a gente pode fazer isso, organizar essa logística. Bacana. Nós fizemos uma reunião no passado, lá, acho que foi 2000, foi antes do Marco Neves, foi no Parque de Exposições de Minas, né? Eu acho que o Thiago estava, o Fabrício estava, né? A gente podia fazer uma próxima reunião do grupo lá, a Camila estava, né? A gente podia fazer a próxima reunião do grupo lá e apresentar esse trabalho, né, que a gente já fez, né, de avaliação, levantamento de dados, explicar o que é a alocação, o que está acontecendo, para eles entenderem esse processo, né, e realmente sim, trazê-los para dentro do processo, né, porque é fundamental, né, que eles estejam dentro desse processo, construindo essa solução para que ela permaneça, estabeleça, dê fruto, senão não vai permanecer, não. Para eles entenderem o contexto, né? Só vai ajudar a manter de pé aquilo que eles construíram. Se eles não se sentirem parte, não vai, não. Você acha possível, Thiago? Sim, dá para a gente estar mobilizando o pessoal, claro. Vamos só tentar organizar aí, assim, datas, porque esse mês de abril está bem complexo, confesso para você, mas a gente pode ver com o pessoal do sindicato lá, o próprio Adson, representante lá do Senar na região. A gente pode ver com o pessoal da Atendis também, com a TI do Senar. Então, só tem que ver a questão de data, tá? Mas a gente dá todo o apoio, tá? Se quiser fazer lá. Eu não estava ainda, Paulo, né, nesse evento, mas assim... Era Jordana. Era Jordana, mas tem como a gente mobilizar, sim. Dá para a gente estar Eu vendo acho essa que situação. não pode ser muito em cima, senão a gente não consegue Dia mobilizar 18, as pessoas, mas também não muito longe, porque a gente está correndo contra o tempo, né? Então, de repente, início de maio, assim, um mês, para a Aí gente sim. organizar. Ele consegue fazer em abril, não, Thiago, lá para o dia 20? Seguinte, abril, agora... Consulta lá, se não a gente faz eu mais, posso mas ver com consulta. eles lá, mas a gente aqui de organização, por exemplo, próxima semana tem Spopec, né? A gente está saindo da Tecnoshow. Essa semana do dia 20, do dia 19, é o feriado. Então, só se joga. As últimas, dia Pois é, 27, vai ter um workshop de silvicultura aqui na federação. e tem o treinamento da Ana, né? E o treinamento da Ana, 26. 26 Brasília. Então, vai bem complexo, tá? Eu concordo com a Camila em jogar para início de maio, que aí... mas também me comprometo em estar conversando com o sindicato local. Joia, Perfeito. você tem como, a gente pode então jogar uma data aqui proposta e aí Ó. você leva lá e confirma para a gente depois se pode ser. De repente 1 ou 2 de maio, que é segunda ou terça-feira. 1º de maio, feriado, né? Isso. É verdade. No dia 3, né? Acho que o pós-feriado imediato é complicado. Complicado dia também. Então, 3. dia 3, fica a proposta de dia 3, então. Bacana. Aí ver se a gente consegue o local, né? O local e como que a gente vai fazer para mobilizar essas pessoas também, né? Fabrício faria a apresentação, né? Já foi discutido. Pode levar tudo que a gente tiver de informação aqui resumido, né? Tanto da parte das previsões, o André, né? Levar aquela questão das previsões do tempo, da hidrologia, tudo, e o Fabrício leva esses balanços que
que a gente já fez, também Já tá apresenta a bacia trabalhando. como um todo, quais as Uhum. estratégias que a gente tá Teria uma pensando. manhã ou uma tarde, é isso? Eu acho que 2 turnos, amanhã. assim, para apresentar a mesma coisa, que aí quem não puder ir de manhã vai de tarde, assim? Seria isso? Não, acho que uma só. não, eu acho só um, Só sendo um ou de período, ou manhã você ou pela de manhã. tarde, né? Ah, um período, ou de manhã ou de tarde. Tá, entendi. Pode De ser? manhã Eu acho. mesmo. É Mesmo mais o assim. pessoal da agricultura só? Todos os usuários. Sim, mas vocês Todos os estão usuários. falando com o Tiago para divulgação e tal. E Não, os mas outros todo setores mundo. não são representativos aí nesse trecho da bacia? Não, aí o Ah, comitê manda para todo mundo. Todo hã? mundo. O comitê dispara para todo mundo. O Thiago, ele centraliza a parte de irrigação, produtor rural, e o comitê dispara para todo mundo. Ele fala com a Elaine sobre a questão da indústria e tal, o saneamento já está avisado. É, quem for da região lá trabalha, os outros usuários lá. É todo mundo. Todo mundo, é tentar atingir o Sim, o máximo máximo. possível dos usuários, né? De todos os setores, Sim. inclusive. É bem importante. Inclusive o município, prefeitura, né? Muito importante eles estarem presentes, Emater, todo mundo lá. Verdade. Né? E vai Sim. mexer com todo mundo. A CEAPA, né? Eu acho que eu não Sim, sei todo se CEAPA. mundo. Todo Uhum. mundo. Todo mundo. Sindicato rural lá, indispensável, todo mundo. Eu tenho um ponto aqui, Camilo. Posso. Claro, pode falar. Bom, a gente tem um universo já dos pedidos, né? Já existem, que são aqueles mostrados pelo Fabrício ali. A Uhum. gente vai estabelecer algum limite de data para trabalhar com os dados na alocação. Se vai ter também uma data, um novo chamamento, se nessa reunião a gente vai orientar a abertura dos pedidos de outorga para aqueles que não têm ainda, vai estabelecer um prazo, porque assim, fico pensando já lá na frente, né, quando a gente for estabelecer as regras entre irrigantes, já ter um universo conhecido, né, e não novos pedidos surgindo a todo momento. Lá no São Marcos, a gente teve um limite de data, teve um novo chamamento, a gente vai alocar quem já tem os pedidos de outorga em aberto e vai ter posteriormente à alocação, vai ter uma abertura de um prazo para outros pedidos de outorga, para aqueles que ainda não têm. Então, a dúvida é essa, se a gente vai ter um prazo, vai ter um chamamento daqueles que não têm outorga ainda, não têm pedido de outorga, se a gente vai determinar uma data, para a partir dessa data a gente vai trabalhar com esses dados que já foram encaminhados para a gente, só para ficar mais fácil pensar nas regras futuras da alocação. Eu acho que facilita, né? Porque depois, se você abrir depois, você vai ter que revisar tudo que já foi feito antes. Então, é melhor chamar, já colocar no bolo e ratear né, aquele grupo que entrou. Sim. Porque senão Sim. fica muito complicado depois. Apesar que a gente já está extrapolado, né? Mesmo com o que já tem hoje, já está extrapolado, mas pelo menos a gente conhece esse universo e consegue definir regras para acomodar todo mundo, né? Sim. E nós estamos colocando a reunião para daqui a um mês, eu acho que é um prazo talvez interessante para a gente estar informando, né, isso aí, via Tiago aí, Bruno e tal, pessoal, sobre esse cadastro, né, sobre essa apresentação das demandas, para a gente chegar na reunião com isso meio que já definido. Vocês Será que 30 dias dá para a gente fazer uma campanha e tá botando cadastro e isso vai gerar a realidade da região? Acho que não. Acho que a gente pode até tentar fazer esse cadastro, Paulo, mas... faz um chamado agora, né, mas não precisa fechar, Uhum. definitivo, né? Faz um chamado até a reunião, depois da reunião pode dar mais um prazo, acho que é importante. E aí a gente abre esse chamado só para a região montante do Inhumas, né? Só para aquele trecho lá. Isso, só essa parte. Uhum. Eu acho que é Já uma opção. Você envolve o concorda, Luiz? sindicato, prefeitura e tudo, para apoiar nesse cadastro aí.
Concordo, assim, a gente nunca vai chegar no universo real, né, dos Uhum. pedidos, sempre vai ter algum outro usuário que vai ficar fora, mas a gente está deixando claro para o público em geral que que está aí a chance da regularização, né, da futura regularização, digamos assim. Aí eu não sei quem que vai fazer esse chamamento, se é a SEMAD faz o documento, encaminha para o comitê, aí tem que ver o caminho administrativo aí, né. O comitê está promovendo, vamos dizer assim, né, a alocação, né, junto com o SEMAD. Sai documento junto. Eu acho que Comitê, a vocação, SEMAD, Paulo, convoca, você me né? pergunta. Eu acho que que seria quem tem essa prerrogativa é a secretaria. Eu acho que nem o comitê, a secretaria que tem essa prerrogativa, né? Convocar para fazer o Comunicar. cadastro, ele não tem problema. Não tem. Eu fico pensando, ô, Antônio, como se comunicar com esse indivíduo que está à margem do sistema. A gente não tem o contato dele para chamá-lo para dentro do sistema. Então, a Não, eu SEMAD acho não que tem esse alcance. pedir que o comitê auxilie na divulgação, porque tem os membros, mas eu acho que se tiver algum comunicado oficial, isso tem que partir da secretaria, né? Quem tem a prerrogativa de conceder as outorgas. Então, a Eu alocação. acho que o chamado oficial tem que ser mesmo, da SEMAD. Aí a Uhum. gente pede ajuda a todos os, né, É, os as sindicatos. instituições e tal, para ajudar, né, nessa chamada. É. Uhum. Então, Gente, temos eu essa... ia Desculpa, Paulo. Então, a gente... pedir licença. Eu tenho uma outra reunião agora, fundamental, eu tenho que participar dela. Depois vai pegar. Agradeço, Camila, está aí. Um abraço a todos. Obrigada, Paulo. Obrigado. Só a questão do prazo desse chamamento, de quantos dias. A gente não pode estender muito isso também, né? Porque senão todo o restante do trabalho depende disso, de conhecer o universo. Exatamente. Eu acho que a gente pode ver aqui internamente e fazer isso o mais rápido possível. Vocês acham que dar o prazo de um mês é muito... que coincide com o prazo aí da nossa organização da reunião presencial? Dar o prazo de um mês suficiente? Acredito que vai dar mais ou menos isso. Na verdade, vai sair 30/60, né? É o período que já starta agora. Quanto mais rápido fizer esse chamamento aí, a gente já tenta pulverizar isso com os produtores locais. E depois fica mais 30, né? Depois dessa reunião. É isso que vocês estão pensando? Pode ser? É uma opção, sim. Acho que pode ser 30 mais 30. Fico pensando também, Camila, se a gente não poderia envolver a nossa parte de fiscalização para fazer uma campanha de notificação desses indivíduos. Vai dar muito trabalho, mas seria uma alternativa também. Internamente a gente pode se organizar para isso. Eu acho que Então, teria 2 reuniões? acho que sim. Não, reunião só uma, né? É só uma. Mas e depois do cadastro pronto, tudo não vai precisar sentar com esse pessoal para definir essas alocações, não? Esse negócio, o trabalho tem que acabar nessa bacia, né? Tem que ter um final. Sim. Como é que é? Eu te respondendo, sim, Perguntando mesmo que eu não sei. necessariamente a gente vai ter que ter outra reunião, porque o universo ele é muito maior do que a gente pode outorgar, a gente vai ter que fazer grupos de irrigantes por período de irrigação, então a gente vai ter que dialogar com esses grupos, ver quais horários, quais culturas, mas isso é já lá na frente, né? Agora a gente precisa ter o universo de quem são essas pessoas, para depois entrar em contato com elas e tentar fazer uma regra para caber o máximo de gente possível. Isso vai afetar principalmente os irrigantes, né? Que vão ter que irrigar só de manhã, ou só de manhã à tarde, ou só à noite. E aí, só conhecendo esse pessoal, só depois do chamamento, para a gente começar a ver o real, dimensão do problema e como dividir a água para todo mundo. Então, você acha que vale a pena então, fazer essa reunião então, antes de finalizar o chamamento? Penso que o fazer mais nessas duas interessante seria etapas. depois, né, Camila? Já Pois com é, os porque senão a gente vai pedidos... fazer uma no meio que vai ficar, não vai valer, porque depois o que vai valer é o que a gente decidir na próxima.
Aí é meio desnecessário, né? É melhor, às vezes, dar mais tempo para o chamamento e esperar mais para fazer a reunião lá na frente do que fazer duas. Talvez sim. E com o chamamento e com os pedidos, a gente já teria mais ou menos uma noção desses irrigantes, dos grupos, Uhum. e aí sim a reunião com eles, né, para pensar em horários, culturas. E é bom que aproveita a mesma mobilização, né? A gente já aproveita o engate aí como é que fala? Do chamamento para os novos cadastros e já comunica da reunião também, da importância de estar todo mundo presente nessa reunião. Já chama para as duas coisas. Tem que otimizar isso, né? É, E agilizar, né, Camila? Otimizar e agilizar. Nós não podemos ficar Sim. mais 2, 3, 4 meses em cima Não, dessa não. bacia piloto. não pode de jeito nenhum. Eu tenho uma sugestão. Primeiro, como o Luiz falou dessa questão da intensificação da fiscalização com as notificações, entraria como se fosse, entraria como aquelas notificações orientativas, que até foi feito para a barragem. Isso, Então, exatamente. isso é excelente, né? Então, isso vai ajudar bastante. Outra situação, eu reitero a importância da Emater, CEAPA, porque eles também têm uma capilaridade na região e conhecem bem a região, e assim, aí para vocês na SEMAD fica bem mais fácil também estar conversando, que é Estado conversando com o Estado. E eu sei que a CEAPA, até nessa reunião que o Paulo comentou, também participou. Então, seria bom também nós estarmos, né, fazendo conversando com eles e buscando ajuda nesse sentido, tá? Uhum. Então, o que vocês acham, de repente, a gente colocar aí um prazo de 45 dias ao invés de 30 para poder fazer esse cadastramento e o chamamento para convocação para reunião? Então, faria aí lá pelo dia meados de maio. E faria uma vez só. Já otimiza o negócio, né? Daí a gente tem que começar a mobilizar o quanto antes, né? Também urgente. Já enviar ofício para essa turma. Às vezes o Bruno pode ajudar nisso aí, Bruno. Como é que foi lá no Piancó? Como é que a gente pode ser mais ágil, eficiente nisso? Na verdade, eu acho que são duas situações, né? Tem a alocação do Piancó, que era uma área bem restrita, né? E ali estava fácil a mobilização, e agora que a gente está falando da Meia Ponte, né? Que tem uma outra característica de mobilização. Acho que essas sugestões que foram dadas aí é melhor, principalmente essa mobilização que o Thiago colocou, né? Utilizar CEAPA, Emater e tudo mais. Eu não sei dizer se a gente se a gente tem a mesma dinâmica, né? Eu acho que é mais fácil comparar com o marco regulatório do São Marcos, que até agora a gente ainda está num processo aí que talvez as nossas expectativas ainda não tenham sido superadas. Então, eu acho que a gente tem que ter todo o cuidado, toda a parcimônia para poder fazer esse trabalho de alocação da bacia do Meia Ponte, porque digamos que o Piancó é um protótipo disso, né? Os problemas são semelhantes, mas numa escala muito maior. Então, mesmo se fosse uma área bem reduzida do Meia Ponte, já seria uma intensidade muito maior, né? Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Não sei se... Mas nessa mesma proporção... Se eu sair ensaboado dessa, não. Mas viu, Bruno? Nessa mesma proporção, vai ser essa bacia piloto para o resto do Meia Ponte, né? É uma bacia muito pequenininha, perto do que vai ser o Meia Ponte, né? Na parte baixa. Só que só nessa são quantos usuários mesmo? Só aí nessa parte de cima são quantos usuários? A gente tem cerca de 7 outorgados e 112 DURs, por enquanto. Não considerando ainda o universo que vai entrar, né? Que a gente vai ter pós-chamamento. Então, ver tanta magnitude quanto a intensidade dessa pequena fração do Meia Ponte já é um universo completamente diferente do Piancó, né? Então, mas sim, eu acho que o exemplo mais claro aí seriam esses, né? O Piancó e o São Marcos, que o Luiz mesmo falou.
Eu peguei a conversa um pouco mais adiantada, porque eu estava numa consulta médica. Mas sim, eu acho que é possível, mas tem que correr contra o tempo aí, se a gente quer fazer alguma coisa antes de entrar nos períodos críticos Exato. climáticos, né? E Uhum. eu acho também que se a gente também quer fazer um negócio bem feito, a gente também não pode ficar muito preso nessas questões. É, sabe, assim, eu sei, Camila, quando a gente está nesse cargo, nessa posição, nós queremos mostrar esse resultado. Eu vi muito o Marco Neves, né, fazendo essa questão, e o Marco foi um excelente, né, um excelente superintendente para nós, e você também tenho certeza que vai ser. E às vezes a gente também precisa entender os tempos e movimentos aí que estão na bacia, né, para a gente também não tomar alguma atitude precipitada, apesar de nós já termos os dados importantes, mas para não comprometer depois os trabalhos lá na frente. Então, entender também que Uhum. as dinâmicas do próprio setor, dos próprios produtores rurais que estão aí, para que a gente faça um trabalho legal. E Uhum. mesmo, ó, a gente está mesmo lá no Piancó. Então, depois de tudo que a gente fez, ainda tem uma série de dúvidas. Nessa semana, quarta-feira, vocês vão receber os produtores aí, né? E vocês vão ver como está a situação lá do Piancó. Não está resolvida. A situação não Uhum. está resolvida, né? Definitivamente não está resolvido. Pois é, o São Marcos também, a gente fez tal, aquela conversa que nós já tivemos. Foi uma conversa entre órgãos gestores e a situação do São Marcos também não está resolvida. E vai Uhum. demorar para ser resolvida, sabe? Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados para que a gente não cometa os mesmos equívocos que nós cometemos tanto no Piancó quanto no São Marcos, para essa questão do meia ponte, porque aí sim a gente está tratando da maior concentração da população de Goiás, nós estamos falando politicamente, o capital político que envolve é muito grande, a gente está falando da concentração de votos, socialmente a gente está falando da concentração de pessoas, né? Economicamente, a gente está falando do PIB de Goiás. Então, nós temos um cuidado muito grande para tomar. E ambientalmente nem se fala, né? A questão da qualidade da água, dos impactos nos recursos naturais também. Então, só. Eu me preocupo bastante, né? Eu estou mais como ouvinte aqui nesse comitê, porque eu realmente me coloquei à disposição pelas experiências, tanto no São Marcos quanto no Piancó, e eu estou vendo que os resultados não estão nem próximos da resolução, apesar das portarias e das resoluções terem sido assinadas, né? É por Então, isso que é só esse cuidado que a muito boa a gente... sua contribuição, porque dessas experiências, assim, né? É, Principalmente dos erros que a gente tenta corrigir e fazer melhor nos próximos, né? né? Bom, o Paulo estava aqui, a Camila da Sanego está aqui. Realmente, Camila, né? Acho que a experiência que a gente tem lá no Piancó, realmente a gente tem tá seguro da alocação negociada? A Sanego está segura da alocação negociada, né? Visto que agora a gente tem aquela barragem para ser construída, visto que os produtores também, né? Então tem uma série de questões. O São Marcos é a mesma coisa. E aí, a gente começou a emitir aquelas outorgas de uso insignificante, mas realmente nós estamos falando de uso insignificante numa bacia, no segundo maior conflito de água. Qualquer uso é significante, né? Então, a gente precisa entender quais são essas questões. E aí tem uma logística de emissão de outorga, tem uma expectativa dos produtores rurais, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, sejam os pioneiros, sejam aqueles que querem irrigar. Tem uma expectativa do próprio setor hidrelétrico lá no São Marcos. E aí, como que fica? Eu vou conseguir meu empreendimento que eu estou aqui, ele vai ter longevidade, esse valor é estático, esse valor vai precisar ser revisto. Então, são várias situações que a gente precisa compreender, né, Antônio, quando a gente fala sobre o São Marcos, ali tem todas essas questões, né, apesar do uso ser prioritário para irrigação, a gente ainda tem o uso preponderante que é a usina hidrelétrica. E aí é a mesma coisa aqui na nossa região, na nossa região metropolitana, né? Mas é isso. Obrigadão, obrigada, Bruno. Imagina. Queria E a gente conta comentar, com o teu apoio ao longo desse processo, vai ser muito importante. aproveitar e comentar a fala do Bruno, e agora eu estou mais à frente da questão de São Marcos, a gente teve avanços interessantes, Bruno, a gente está com uma data já estabelecida para a emissão das primeiras outorgas. De fato, houve muito tempo gasto aí, porque envolvem 3 entes, né? Então, a gente teve que povoar uma base de dados de um sistema que não é nosso, então a gente teve muita dificuldade nisso, isso acabou
gastando muito tempo, mas agora os estados já fizeram a tarefa de casa quanto ao povoamento da base de dados, a gente já vai conseguir avançar com algumas outorgas para o próximo mês. Então, a gente vai avançar no primeiro grupo, que é renovação de usos que tem outorga, e, enfim, a gente vai conseguir já entregar alguma coisa no São Marcos. Eu sei que para os usuários lá já se passou muito tempo e a gente não conseguiu entregar nada, mas, assim, só te tranquilizando que a gente conseguiu caminhar bastante e já tem uma entrega com data definida aí. Luiz, E aí, desculpa, Luiz, só repete, a intenção é emitir as outorgas já próximo mês, daqueles que já solicitaram, não calma sei aí, se barulho é aqui ou é aí. Eu acho que é aí. Desculpa que a sala está um pouco cheia. Mas deixa eu te explicar. Lá no São Marcos, a gente teve que fazer agrupamentos. Então, tem grupo 1, que são as renovações de uso já outorgados. Grupo 2, usos que tiveram outorga, mas não se instalaram tal qual a outorga. Então, a gente vai conseguir emitir as primeiras outorgas do grupo 1, que são as renovações. Para conseguir isso, a gente teve que primeiro unificar, né, a base de análise, povoar a base da ANA para conseguir avançar nisso. Então, a gente já tem uma data, que é o mês que vem, em maio, para entregar pelo menos 20 outorgas de captação direta. Esse foi o compromisso que a gente assumiu com a ANA para o mês que vem. Então, a gente já está avançando no caso São Marcos. Os outros grupos também tem já tem um cronograma para a emissão das outorgas, mas o que eu posso falar com certeza para você é do grupo 1, que é para o mês que vem, de captações diretas. E aí, eu quero aproveitar que eu já estou com a fala e só comentar a questão das DURs. A gente tem um universo muito grande ali de DURs para essa porção que a gente está analisando. Entretanto, está tudo, nesse universo tem água subterrânea, captação em barragem. Então, a gente vai dissecar isso, né? Captação, água subterrânea, por exemplo, não vai entrar na locação. Então, a gente já vai eliminar um monte de DUR aí. A captação em barragem, se a gente fizer acordar, né? Se a gente está resolvido, então, barragem, captação em barragem, a gente vai ter outro tratamento, então já diminui também o quantitativo de uso ali que a gente vai ter que alocar. A gente tem que ter essa definição interna também, de como proceder aqui nessas análises de barragem e captação em barragem. Isso, mas eu acho, então, que mantém o plano, né? Que é fazer essa convocação e trazer os usuários, os potenciais usuários para dentro do sistema para a gente conhecer e fazer essa alocação com base no universo mais real possível, né? Então, eu acho que fica como encaminhamento a gente definir essas estratégias, né, de mobilização dessas pessoas dessa bacia, organizar essa reunião presencial, né, o nosso próximo, não necessariamente é a nossa próxima reunião, acho que a gente tem que fazer outras antes, né, continuar fazendo essas do nosso grupo aqui, mas até mesmo para ajudar a organizar essa presencial. E mais alguma coisa, Luiz? No final de maio, não é isso, Camila? Eu acho que se a gente vai estender o prazo, né? Estou vendo aqui, se a gente decidiu estender o prazo para poder fazer uma reunião só, ao invés de 30 e 30, igual você tinha falado, né? Acho que faz mais sentido, acho que otimiza tempo de todo mundo, assim, porque fazer 2 mobilizações dessa é mais complicado, né? Então, acho que é melhor estender o prazo e fazer uma vez só. A partir da segunda quinzena de maio, eu acho bom. Ao invés de dia 3, que a gente tinha falado, né? De repente, deixa eu abrir aqui. Ao invés de dia 3, fazer lá por volta do dia 17, 18, mais, né? Segunda quinzena de maio. Aí fica em aberto, né? Quando tiver disponibilidade de local também. Você vai ajudar nisso, Tiago? Uhum. O Fabrício, você está nos ouvindo? Tô sim. Você se recorda se houve um chamamento para o Alto Meia Ponte? Se eu não me engano, já houve um chamamento, não houve? Ou não? Atualmente, agora não.
Não, foi no ano passado, se eu não me engano. Não, né? Não, Então- ano passado não. Não, então desconsidera. Ficou a tarefa, Camila, para a gente fazer esse chamamento, então, né? Já que a SEMAGIC tem atribuição, e a gente vai ter que provocar Sim. o comitê, é isso? A gente tem que fazer o chamamento e mobilizar todos esses órgãos aí que a gente comentou, que o Thiago falou também, CEAPA, municípios, sindicatos, Emater, todo mundo para nos ajudar nessa divulgação. Isso a gente tem que fazer. E acompanhar a fiscalização das barragens, que vai estar acontecendo paralelamente, né, pela equipe de fiscalização. Isso aí para reportar para vocês o resultado. E finalizar o balanço hídrico dos trechos para definir os trechos que vão ser liberados para o TAT, que isso a gente está devendo também. Só uma dúvida, quando você falou em captação em barragem seria prefeito do TAT ou prefeito da outorga? Não, para prefeito se vai considerar ou não para outorga, para liberar para outorga. Outorga mesmo, né? Análise Uhum. processual normal. É isso. Ok, Uhum. ok. É porque entraria na mesma IN, né? A gente liberaria captações em barragens e os TATs nas outras Ok. bacias que não estão críticas. Nos outros trechos, né? Que não estão críticos. Olha, a Elaine pediu a palavra, eu não sei, eu acho que vocês não estão vendo, mas eu acho que eu... Pode falar, Helene. Bom dia a todos. Acabei podendo entrar logo no início, estava em outra reunião. E aí, como já, inclusive, os encaminhamentos já estão sendo dados, né? E eu não peguei o início da reunião, Camila, eu te pergunto se essas ações, elas serão só para os rurais ou se a indústria também vai fazer parte dessas ações que estão sendo discutidas e definidas? A indústria também, todos os usuários. A gente quer abarcar todos os setores. É muito importante isso, na verdade. A gente vai contar muito com a ajuda de vocês também, para fazer essa mobilização. É importante que todos estejam representados lá. Ok, obrigada, só essa questão mesmo, por enquanto. Sim, a gente vai conversar sobre isso, sobre como é que Tá, estratégias ok. para fazer essa mobilização. Tá, joia. Estou à disposição e a FIEG também. Joia, obrigada. É isso, mais algum encaminhamento que alguém está lembrando, mas o que eu anotei aqui, eu acho que é isso. Então, tudo certo. A gente, então, agenda a próxima reunião desse grupo e vamos fazendo aí os deveres de casa, enquanto isso. Obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima, então. Mais tarde, acho que a maioria Tchau, aqui se pessoal. encontra depois do almoço. Tchau, Verdade. Camila. Camila. Tchau, gente. Até mais tarde, tchau. Tchau.